Olá a todos e todos. Então, vamos dar seguimento a um dos últimos tópicos da nossa disciplina de Direito Civil, parte geral, que é compreender um importante instituto que envolve tanto a prescrição como a decadência. E esses institutos que são fundamentais para compreender toda a ciência jurídica, né, tanto no seu aspecto material como no seu aspecto processual, precisa primeiro contextualizar um elemento que é fundamental, não só para o direito, mas para toda a vida, que é o tempo. Para falar de prescrição, para falar, né, de decadência, precisamos nos debruçar sobre o tempo. E como diz a famosa música do Gilberto Gil, né, tempo é rei, tempo é soberano. O tempo ele é um elemento natural das nossas vidas. Elas transcende, né, o decurso do tempo, o efeito do tempo, ele transcende a vontade humana. Por isso que o tempo, né, ele exerce uma influência fundamental na ordem jurídica para a aquisição, por exemplo, da capacidade jurídica relativa depende do tempo e da capacidade plena para o exercício do direito político também depende do tempo, né? Quando eu falo capacidade plena para exercício do direito político, estou falando, por exemplo, que alguns cargos políticos exigem uma idade mínima de 35 anos, como é o caso do presidente da República, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o tempo ele é importante para a gente compreender, por exemplo, quando haverá presunção de morte, como se declarar a ausência, né, no âmbito negocial, quando se há dispensa do pagamento, né, de uma devida parcela por ter transcorrido um tempo, a aquisição de direitos reais, né, quando estamos falando do caso do uso capião, quando o exercício de um direito sobre um espaço após um período, né, a partir de 5 anos, né, como é o caso do uso capião especial. Então você adquire um direito sobre um determinado espaço devido ao efeito do tempo. Então o tempo ele é um fato jurídico estrito sensu. Desculpa, é um fato jurídico natural em sentido estrito, né? Ele independe, né, da vontade humana. Ele acontece. Então trata-se de um fenômeno que é natural, né? O efeito do tempo sobre as relações jurídicas, sobre as relações entre as pessoas. Então, nesse momento aqui, nós estamos nos debruçando para compreender o elemento, né, o efeito do tempo nas relações civis, né, nas relações privadas. E para isso é importante nos atentarmos o que significa a prescrição, o que significa a decadência, qual é a diferença entre esses dois elementos. Então, para primeiro falar em prescrição, nós temos um pressuposto. E o pressuposto é compreender o que é direito subjetivo. Porque quando a gente fala em prescrição, nós estamos falando em um direito subjetivo, que é o direito de exigir de uma outra parte uma pretensão, ou seja, uma obrigação. Esse direito, né, o direito subjetivo, ele nasce na partir do momento que um direito material ele é violado, surgindo assim uma pretensão que deverá ser exercida dentro de um prazo. Então, o nosso Código Civil, tanto no artigo 205, quando ele fala nos prazos gerais, assim como no artigo 206 do Código Civil, que fala em prazos especiais, em que especifica determinadas situações, é a possibilidade de pretender, é a pretensão de exigir um direito. Então, quando a gente fala em prescrição, estamos falando numa pretensão de ação. Então significa que as pessoas elas não podem, entre aspas, cochilar.
elas precisam ficar atentas. Elas têm um direito violado, né? Elas podem ter um direito violado e a partir de então ela tem um prazo, né? E esse prazo ele pode se expirar caso a pessoa ela não exerça o seu direito de ação. Então, quando nós falamos em prescrição, estamos falando em direito, em uma ação, em a necessidade de agir. E não se deve agir a qualquer momento, em qualquer tempo. Ele tem que agir conforme prazos que são estabelecidos pelo próprio direito ou que pode ser convencionada. E a existência desses prazos é justamente para assegurar as partes. Ela busca garantir uma segurança jurídica, porque seria extremamente inseguro, instável que aqui a 10, 20, 30, 40 anos uma pessoa seja surpreendida com a pretensão de um direito material violado há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo nas relações de trabalho. Né? Eu dei aula de direito do trabalho durante 3 anos em uma área da minha especialidade, que é a prescrição da pretensão de reclamar, a reclamação trabalhista. Então, existe um prazo de 2 anos. A pessoa ela tem 2 anos a partir da extinção da relação de trabalho para entrar com uma reclamação trabalhista. A pessoa ela não pode levar 10, 20, 30, 50 anos para reivindicar o pagamento de uma hora extra, né, o pagamento das férias e assim por diante. Então, a pretensão ela tem que ser essa ação. Então, prescrição, lembrem de ação. Essa ação, né, no caso das relações de trabalho. Então, vamos supor, eu trabalho para uma empresa. Fui demitido, extinguiu hoje a minha relação de trabalho. Eu tenho até 2 anos, então eu tenho até... Hoje é 5 de outubro, eu tenho até 5 de outubro de 2022 para entrar com uma reclamação trabalhista. Então, essa pretensão, ela tem que ser realizada em até 2 anos. Esse é o prazo que se estabelece na legislação trabalhista, né? Um prazo específico. Então, vocês vão estudar prescrição ao longo de toda a disciplina, todas as disciplinas de direito civil, direito do trabalho, direito tributário, direito administrativo, direito de família, ou seja, a temática prescrição e decadência vai acompanhar vocês, futuros bacharéis em direito, ao longo de toda a formação, na pós-graduação e assim por diante. Então, qual seria, né, um conceito básico, né, de prescrição? Conceito de prazo prescricional, a extinção de uma ação ajuizável, como eu falei agora, da reclamação trabalhista, em virtude da inércia, da falta de ação, né, do seu titular, durante um certo lapso de tempo. Né? Então, é importante entender, né, que a prescrição ela decorre de um direito material que é violado, né? Então, isso atende à essência do sujeito. Então, eu deixei de receber as minhas horas extras, eu deixei de ter acesso às minhas férias, enfim, são direitos materiais que foram violados. Então, a pessoa, a partir do momento que ela tem o fim da relação de trabalho, ela tem 2 anos a contar do fim da relação de trabalho para propor uma reclamação trabalhista. Então, se passa os 2 anos, ela não pode mais reclamar na modalidade de uma ação trabalhista. Então, é um prazo extremamente importante para as pessoas, né, que eventualmente estão em alguma relação de trabalho. Então, observe o que diz, né, o Código Civil, praticamente repetindo o que eu já falei.
o Código Civil, no artigo 189, violado o direito, e aqui falamos, né, o direito subjetivo, nasce para o titular a pretensão, a ação, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem. O artigo 206 e o artigo 205, né, que tratam um mais geral e um mais especial. Então nós temos dois tipos de prescrição. Você tem aquela que você adquire um direito, né, como o caso clássico é o uso capião. Então, se eu ocupo um terreno, eu não tenho nenhum outro terreno em meu nome, eu não tenho nenhuma propriedade em meu nome, né, e eu uso para a minha habitação. Eu estou aqui adentrando um tema de direitos reais, direito das coisas, direito que estuda propriedade e posse. Mas é para exemplificar vocês. Se eu ocupo um terreno, não tenho nada no meu nome, menos de 250 metros, uso para habitação, eu terei, se não houver protesto, se não houver tentativa de recuperação desse imóvel, né, então tem que ser uma posse mansa e pacífica, né, sem conflito, não foi reivindicado, então eu tive né, fiquei 5 anos tranquilo, ninguém foi lá atrás, ninguém sentiu falta, eu terei, né, aqui eu adquiri o direito ao uso capião. Eu posso entrar, não é que eu autodeclaro essa casa é minha, eu terei que entrar com ação na justiça reivindicando o direito ao uso capião, que é o efeito do tempo sobre um espaço, né, sobre as relações privadas. E eu posso, né, nós temos a prescrição extintiva, que é o que eu falei na reclamação trabalhista. Eu perdi o direito de ação, há uma pretensão, né, de reclamar perante o meu antigo empregador, né, um determinado direito, né, hora extra, pagamento de periculosidade e assim por diante. Eu perdi a ação e não o direito. Porque, gente, quando a gente fala em prescrição, nós estamos falando de uma pretensão. Se meu empregador de boa vontade falar, vou lhe pagar, ele pode. Mesmo que eu não perdi meu direito de ação, mas eu não perdi o direito. O direito em si eu não perdi. E o meu empregador, ele pode pagar se ele bem entender. Não é o que acontece, né? Só para deixar claro. Então, quando eu falo em prescrição, estou falando de uma pretensão, que pode ser tanto uma prescrição aquisitiva, eu estou adquirindo um direito, eu adquiri uma propriedade devido ao uso capião. A propriedade, agora, eu não posso exercer o direito de uso capião em terras públicas. Então, não é qualquer terra, né? Mas, de todo modo, eu adquiri uma propriedade, é uma aquisição de direito. Ou uma prescrição extintiva. Eu perdi uma pretensão de reivindicar um direito subjetivo, um direito que me foi violado. Então vejam que nós temos aqui, né, essas duas classificações, né, seriam espécies. Então observem, né, quais são os requisitos para configurar uma prescrição. Nós temos três requisitos que são cumulativos. Os três precisam estar conjuntamente manifestados. Então, como já foi falado no artigo 186, uma violação do direito, e aí nasce uma pretensão, a inércia do titular, a pessoa fica paralisada, não age, não vai atrás, né? Então tem que ter uma inércia. Vão se atentando também para esses vocabulários, inércia, né? A gente podia falar leseira, né? Ficou leso, né? Dormiu no ponto, mas inércia, né? No direito a gente tem que usar as expressões que são colocadas nos nossos códigos e assim por diante. E um decurso do tempo fixado em lei. Então são três elementos que são cumulados conjuntamente. Só que nós temos situações que são pretensões que são imprescritível. Como assim? Nem todo tipo de direito ele está suscetível à prescrição, ou seja, à perda da pretensão. Então, quando nós falamos em direito de personalidade, então eu não perco
né, essa pretensão em face, por exemplo, de uma investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade. Se eu quiser, tem tipos de ações que a pessoa reivindica tirar o nome do pai, né, um pai que foi ausente, né, então a pessoa pode pedir para ou substituir pelo pai afetivo, né, quando envolve direito de imagem, quando envolve direitos autorais, são elementos, são direitos que são imprescritíveis, que está ligado ao estado da pessoa, à personalidade da pessoa. Então, é importante observar que nós temos algumas exceções, que são pretensões que são imprescritíveis. As mais clássicas são as que envolvem, né, os direitos de personalidade, né, ou estado, ou direitos relacionados ao estado da pessoa. Então, essa é uma pretensão que não está suscetível à perda do direito de ação, né? Então, observem aqui, né, que nós temos alguns elementos, algumas ponderações, né, que o próprio legislador, né, no Código Civil de 2002 consagrou para proteger, né, alguns sujeitos. Por exemplo, os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação, né, eles têm o direito de ação contra os seus assistentes ou seus representantes legais que derem a causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Então, uma pessoa que está sendo assistida, uma pessoa, né, pessoa jurídica, uma empresa, cooperativa, né, cujo seu representante legal der causa à prescrição, ela pode entrar com ação de regresso, uma ação de ação contra essa pessoa, né, que não agiu corretamente, né, não exerceu as suas atribuições enquanto representante legal ou enquanto assistente. Né? A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu vendo a minha empresa para uma outra pessoa e está transcorrendo um prazo sobre a empresa, continua, né, aquele que sucede a empresa vai, né, ter que exercer o seu direito de ação no tempo que lhe resta. Então, essa sucessão, ou na relação hereditária, e assim por diante. Então, essa é uma ponderação feita, né, pelo legislador para proteger e promover a segurança jurídica. Né? Tem que sempre estar em vista dessas questões. Né? Então, observem, né, só para finalizar essa primeira parte da aula. Nós temos os prazos. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu acabei de desabafar aqui, eu achei que eu não tinha colocado para gravar, mas estou vendo aqui que estava gravando. Deixa eu só conferir.